Oi pessoal, tudo bem? Sou o Anderson Wally, sou morador aqui do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai estar fazendo uma exibição do meu filme, que se chama A Rua que Era Praia, mais um bate-papo muito gostoso sobre esse processo criativo aqui com vocês. Agora, eu vou falar aqui que esse projeto, que a gente está realizando hoje, ele é um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam o documentário A Rua que Era Praia. E agora a gente vai assistir um pouco desse documentário, e depois eu me apresento um pouco mais, falo sobre mim, depois a gente vai debater e tentar conversar um pouco sobre esse processo criativo, sobre essa formação, do audiovisual, pensando no audiovisual como uma ferramenta também de memória, pensando a memória como algo que compõe as nossas vidas, as nossas sociedades. Oi, eu sou o Anderson Wally, tenho 26 anos e nasci em João Pessoa, na Paraíba. E a minha memória é sobre a rua que era praia. Eu chego na Maré com 15 anos de idade, me instalei aqui e vivo desde então. Vi minha família construir seu espaço e lugar de segurança. O meu encontro com a Maré se deu através dessa rua, Rua Praia de Iaúma, onde eu moro há 10 anos. A rua tem esse nome devido à praia no passado chegar até aqui. Meus pontos de partida se cruzam com as memórias da minha tia-avó, Maria Salete, 66 anos, e Paula Calado, minha vizinha de 30 anos. As duas residem próximas a mim. Salete fala sobre muitas coisas que me são comuns nas lembranças. A mudança da rua, a memória do alargamento da linha amarela com demolições de alguns espaços e a criação do seu comércio, que ela diz que é o seu trabalho da vida toda, um mercadinho. Paula me contou que seu pai comprou um terreno e fez uma loja aqui na rua. Ela lembra que quando criança gostava de andar de patinete. A rua era mais calma e tinha menos movimentação. Lembra também que muitos ferros velhos estão virando comércios e assim estão surgindo os novos pontos de referência. Ela também fala do silêncio e que de vez em quando ouve os pássaros, que frequentemente foram substituídos pelo barulho dos bares e dos carros que passam na rua. A rua que era uma praia, era mangue, virou aterramento, asfalto. Nessa memória partilhada, falo da dinâmica desse espaço e das mudanças que vieram junto ao crescimento populacional da Maré. Estudando o censo populacional da Maré, entre 2009 a 2019, realizado pela Redes da Maré, entendemos que o planejamento urbano é vertical e ele age a partir de estratégias políticas de apagamento dessa população. Um exemplo disso na Maré são os tapumes que cercam a linha amarela, justificados pela proteção contra ruídos, mas que, na verdade, se tornaram uma fachada para esconder a favela. Nos últimos anos, a Maré foi um dos bairros com maior crescimento populacional, de 19,5% entre 1990 e 2000. Somos o 9º bairro mais populoso da cidade, contendo 9% de toda a população residente em favela no município. Veja bem, se a Maré fosse um município, ele seria o 21º mais populoso dentre os 92 que compõem o estado do Rio de Janeiro, sendo mais populoso, por exemplo, que os municípios de Saquarema, Queimados e Maricá. Atualmente vivem mais de 140 mil habitantes aqui, mas ocupamos um dos piores índices de desenvolvimento humano, o IDH, de toda a cidade, junto com as favelas do Jacarezinho e do Complexo do Alemão. Estamos ocupando a 123ª posição entre os 126 bairros do município. Minha rua, a Praia de Iaúma, reflete muito a história da Maré. Somos marcados por gerações que foram em busca de realizar seus sonhos, desbravando processos migratórios. E eu fiquei imaginando o quanto de histórias e vidas já não se passaram por aqui. A Rua da Praia é uma rua de continuidade de gente que sonha e que construiu a Maré. A rua que era praia é também a Rua dos Sonhos. É a Rua Praia de Iaúma, a rua dos encontros das águas e de gente.
É a rua principal que dá encontro às outras ruas. Ruas que se conectam com ruas, com histórias, com vidas, com sonhos, com mares, com rios, com águas, doce e salgada, águas de diversos mares e rios, que desaguam, que se encontram na rua da praia. Lugar de passagem, de chegada, de encontros e partidas, lugar de trajetória e de muita memória, de um povo que utiliza de muita criatividade para viver, de muito chão, chão batido forte em meio às águas da correnteza contra a maré, que se encontram na luta de ser muito chão e areia, de ser trânsito em meio às principais vias da cidade, de ser beleza em meio ao cotidiano, a beleza de ser água, de ser chuva, de ser mar, de ser rio, de ser chão, de ser terra, de ser sonho, de ser gente, de ser tantas coisas, de ser maré. E aí, galera, o que acharam? Depois eu quero comentários aqui no vídeo, tá? Então, como eu falei, né, eu sou o Anderson Olha, também já falo no vídeo também. Eu sou estudante de Letras, Português e Literaturas da UFRJ. Estudo teatro e artes cênicas também. Sou ator, já tenho o meu registro também profissional. Trabalho já com atuação, né? Sou artista visual também. Tenho estado, né, em algumas exposições aí, em São Paulo e Rio de Janeiro, nesse eixo. E hoje estou aqui para debater um pouco desse filme que eu criei, que eu idealizei e produzi. E é um filme que eu tenho muito orgulho, né? E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, né, sobre desse documentário, né, que é específico sobre o Complexo da Maré, falando sobre uma rua, né? Quando a gente fala de memória, a gente está falando sobre algo também muito individual, né? Porque nós, durante as nossas vidas, nós compomos as nossas memórias também, né? E eu queria começar falando, né, que memória é um direito. E memória é algo que a gente constrói também. Então, é daquilo que nos interessa, daquilo que nos traz as nossas percepções, né? Daquele determinado momento. A gente fala da infância, o que a gente mais gosta na infância, né? Em que momento... Tem coisas que marcam, né? Sei lá, um dia eu fui num jogo de futebol e a bola bateu no meu rosto. Isso a gente nunca esquece, né? E tem coisas que a gente simplesmente elas se vão, né? Mas aqui o que eu queria falar é como, para apresentar para vocês, né? Como eu construí esse filme, né? Pensando que é um filme também com um baixo orçamento, né? Foi feito com o meu celular também, um celular simples até, mas um celular com uma câmera boa e a luz do dia, né? E pensando que como a gente compõe as memórias, né? Então, vamos falar um pouco sobre memória, né? A memória, ela pode ser feita por um registro, a gente lembra de alguma coisa, registro fotográfico, né? Por uma escrita, quando a gente escreve alguma coisa e depois de algum tempo a gente vai lá e procura ou lê sem querer e lembra do que estava pensando naquele momento. Pode ser feito, também, a memória, a gente também pode sentir a memória. Não sei se vocês já tiveram essa percepção quando você passa em algum lugar, né, e sente um cheiro de um perfume. Aí você, caramba, lembrei daquela pessoa. O cheiro, né, os elementos, né, não vou mostrar as marcas, né, mas tudo que a gente tem, né, compõe as memórias, né, os cheiros, uma folha, um carregador de celular, né. Uma coisa simples assim, a gente pode lembrar da infância. A gente pode lembrar da infância, né? E isso é muito peculiar, né? O toque. Vocês lembram como era, né, a rua de vocês quando vocês eram criança, né? Então, para me apresentar melhor, né, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, né, como eu falo no vídeo, e vim morar aqui na Maré, nessa rua. E quando eu vim morar aqui, isso sempre me chamou a atenção, né? Morar numa rua que um dia já foi praia. E a gente pensar nisso, né? A gente está pensando sobre diversas coisas, né? Como também essas memórias são apagadas, né? São também silenciadas, né? Esses territórios também são silenciados, né? Eu falo um pouco disso no vídeo, né? E aí, como eu organizei, né,
Primeiramente, assim, eu participei, né? Eu já tinha essa ideia, né, de pensar a minha rua como um espaço de criação, de possibilidade, de criatividade. Também porque as pessoas que vieram para Maré, né? A Maré começou a ser habitada, né? Lá na década de 50, 60, as primeiras moradias, ainda nos morros, né? Nos lugares mais altos, porque na região ali da Maré, né? No entorno era banhado pelo mar, né? Esses canais que vêm ali da Baía de Guanabara, dessas águas que se encontram. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe um pouco do que eu estou comentando, né? E dá para ver também nos vídeos, né? A Baía de Guanabara, ela cobre a cidade do Rio de Janeiro toda. Então a maré, ela é banhada por esse rio. E isso é já uma informação muito forte, né? E a gente não comenta sobre isso, né? Até porque as pessoas vieram morar aqui e construir seus sonhos aqui, suas vidas, né? Dentro das possibilidades que elas também criaram criatividades para viver. Isso também é muito importante ser falado, né? Mas primeiro de tudo, né? Eu participei de um projeto aqui no Complexo da Maré que se chamava Laboratório de Memórias Ambientais. Era para a gente pensar questões ambientais, justiças sociais, pensar a questão também do clima, pensar as questões saneamento urbano, básico, e as mudanças mesmas que aconteceram no território. Então, se tem um lugar que mudou no Rio de Janeiro, foi o Complexo da Maré, porque é um lugar que está sempre se movimentando, né? Com as construções das casas, com as construções também das ruas, das vielas, dos becos. Então, para além de toda essa história, está tudo acontecendo, né? E nesse projeto, né, que eu participei, lá em 2020, eu tive essa oportunidade de aguçar memórias, né? Parar, ter esse tempo para pensar memórias e pensar enquanto essas memórias também me motivam a estar aqui, a viver aqui, a construir meus sonhos também. Então ele é muito poético também, né? Ele tem um lado muito poético, eu acho que vem da minha veia artística também, que gosta de literatura, né? Eu tive muitas referências. Mas o primeiro passo para a gente pensar, estou falando rápido, não sei, mas vamos lá. O primeiro passo para a gente pensar é a organização. E uma coisa que eu tive de primeiro era um caderninho. Esse caderno que é muito lindo. Someday. Smile, muito fofo ele. E eu comecei a anotar as coisas que eu pensava, né, sobre esse audiovisual que eu queria construir. Aí eu fiz algumas colagens, coloquei aqui minha fotografia, Anderson, ator, educador, fui falando, né, das minhas experiências, enfim, minha fotografia, fiz uma colagem, Laboratório de Memórias Ambientais da Maré, 2020, e fui, né, dentro desse projeto pesquisando questões, né. Aí tem, né, questões motivadoras, né, memória, território, ancestralidade, tem tudo a ver com o que eu trago também no vídeo, né. Vida criativa, né. A criatividade, ela está em tudo, né? Até nas nossas movimentações, quando a gente pensa em circular, né? Morar em outro lugar, pensar em outro lugar que você não é, eu sou nordestino, e começar a viver em outro lugar e pensar que aquele lugar é possível, através dessas motivações, dessa criatividade também, né? Dessa inventividade que nós temos, né? De algo ancestral. E pesquisar memória também dói, porque tem questões que talvez não foram tão bem elaboradas, não foram resolvidas, e também tem coisas fortes, né? Como quando a gente vai falar sobre maré, a gente tem vários recortes sociais também, né? E a gente sabe, né? A maré, ela foi construída por muitas pessoas que vieram em busca, na verdade, em busca dos seus sonhos, né? Buscando os seus sonhos, buscando os seus direitos, buscando direito à moradia, direito à alimentação, direito a saneamento básico, a coisas básicas, né? E para pesquisar é necessário anotar. E eu acho que todo o elemento que a gente que nos compõe, caderno, post-it, esse negócio que a gente consegue colocar, a gente lembra de uma coisa, a gente coloca ali. E isso nos ajuda muito a construir, né? É como se nós estivéssemos tecendo um vestido. É uma costura, né? Esse processo ele se levou uns 5 ou 6 meses para finalização desse curta, né? E como a gente apresentar uma memória, né? A gente pode apresentar a memória de diversas formas, através de uma arte,
Hoje em dia a gente tem vários elementos, né, de aplicativos como Canva, Photoshop. O Canva é mais simples, mas assim, a gente pode falar sobre uma memória fazendo uma colagem, né? Uma colagem é ali no digital, mas também tem a possibilidade da gente fazer uma colagem analógica, com elementos, como eu fiz aqui. Fiz a primeira. Aqui é uma colagem, entendeu? E isso tudo é pensar a memória, né? E dar importância ao seu trabalho. Quando você está criando alguma coisa, dê importância a esse trabalho, né? E memória é importante. E como eu falei, né? É uma construção muito individual. Então jogue ideias e não julgue também. Vá pensando, construindo ideias, tecendo, né? Dialogando, né? E uma coisa que eu fiz, né? Foi conversar com os meus vizinhos, assim. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do curta, né? Porque a partir dessas conversas eu fui percebendo que a gente tem muita semelhança. A gente tem muita semelhança no que a gente sonha, no que a gente acredita, né? Eu acho que o Complexo de Favelas de Amaré ele é construído por pessoas que sonharam e sonham em estar aqui, sabe? Fazendo as suas vidas, seus trabalhos, construindo suas famílias. E isso tudo é tudo muito válido a se pensar. Então eu pesquisei e entrevistei essas pessoas, né? E a memória, ela anda, ela vive. Ela às vezes se modifica um pouco, porque a gente cocria memórias também. No nosso cérebro tem várias coisinhas ali que a gente vai juntando uma memória na outra e a gente cocria. A gente faz o desenho dessa memória. E isso é interessante também, que esse desenho a gente constrói, mas além de construir, a gente cocria memórias também, né? Através das nossas experiências. Isso é muito lindo, né? Aí eu falo que a memória é viva, ela é construída, ela anda. E é isso que eu acredito. E para além disso, eu tive muitas inspirações também, né? Na área da literatura. Também, como era uma praia aqui, a gente pensa em praia, né? Praia é um lugar de encontro, né? As pessoas pegam um ônibus, as pessoas viajam para conhecer uma praia, né? Cara, eu moro numa rua que era praia. Isso pra mim é tipo, oi! E cadê a praia? Não tá mais aqui. E é isso. A praia é o lugar do encontro. Eu li essa frase de uma pensadora e poetisa também, que se chama Dinah Salustio, de Cabo Verde, que eu admiro muito. Através de meus estudos também, né, em literaturas africanas de países de língua portuguesa, na faculdade, eu pude me aproximar também dessa literatura cabo-verdiana, angolana. Isso também me motivou muito, me inspirou, porque tem a questão do Atlântico, né, do mar. E é isso, o mar é o lugar dos encontros, o lugar dos movimentos, das ondas, do som, a maré sonora. Eu acho que uma coisa que eu também quis pensar, né, como eu, nesse filme, eu conseguiria passar um pouco da maré, assim. Então, esse som, esse áudio que tem por trás, é todo o som do movimento das ruas. Tipo, tem bares com música tocando, tem a moto passando com seu barulho, o carro, o caminhão. Então, tudo é muito natural, sabe? Então, isso é uma forma também da gente preservar também essa memória e colocar como que é mesmo, sabe? Eu acho que é isso. O documentário, ele tem esse papel também de ser algo criado, mas é algo criado dentro daquela realidade. Claro que pode mudar algumas coisas, né? Mas a gente está pensando em uma criação de documentário, né? Então, o mais fiel possível é importante. E eu fiquei pensando aqui até que seja biográfico também, porque eu falo um pouco sobre mim, né? Sobre o meu olhar sobre essa rua, o meu olhar sobre a maré. Então, tem muito sobre mim também. Mas claro que com as entrevistas, né, eu fui colocando, né, essas percepções e eu vi que tem muitas semelhanças, né? Então, alguns textos que eu criei, assim, pensando a poesia, pensando o racismo ambiental, justiça climática nas favelas, né? Também tem essa temática, né? Eu quis trazer também essa pegada que é falar também sobre as dificuldades, né? Sobre a justiça climática, né? Sobre os aterramentos inapropriados, sobre os tapumes que fecham a maré, né? A visão, a visibilidade da maré, né? Então, nos torna invisível para quem, né? Então, isso é interessante também a se pensar.
E o esquecimento, nunca esquecer do esquecimento, né? Como os lugares de favelas, esses territórios periféricos, favelados, são invisibilizados, né? Então eu quis trazer também isso. E eu pensava em desenhos, eu pensava em cores e ia escrevendo, ia pintando. Eu acho que isso trouxe uma riqueza assim pro objeto, né, pro trabalho, né? Aí eu fui entrevistar as pessoas. Aí eu pensei, a maré, ela é construída por sonhos. Até coloquei aqui uma colagem, mapear é possível. É possível e é preciso. Então eu tinha que falar com as pessoas. Eu acho que me inspirei muito conversando com as pessoas. E uma das entrevistadas era a Paula Calado, que é minha vizinha, que mora 2 casas depois. Uma jovem, universitária, já terminou a faculdade já, trabalhadora, incrível. E ela fala, né? Quando eu cheguei aqui, criança ainda, eu brincava na rua e não tinha muitas casas. Tinham mais terrenos. Ela fala do ferro velho que tinha aqui na frente, que não tem mais, agora são lojas, são escolas, são lojas, são casas. E ela fala, quando eu brincava, achava até conchas na rua. Conchas. E isso é poético, isso faz parte do lugar, né, da história, né? Então, isso foi me alimentando muito. Eu acho que a arte, né, a publicação, a inspiração, acho que essa é a palavra, a inspiração, é através também dos olhares. Eu acho que os olhares se complementam. Isso muito me motiva. E depois eu fui conversar também com a minha tia, que é Maria Salete Leal, que veio morar aqui, que é minha tia-avó, na verdade, veio morar aqui na Maré também, nessa rua, e veio construir um comércio. E ela fala das dificuldades, como era a rua, fala da linha amarela, que não era isso. Ali ainda tinha um lago, que na verdade era um canal, né? Um canal de um rio, mas a gente sabe como é, né? Dificuldade de manter esse território, esses canais limpos, né? Serviço público, infelizmente não funciona. E esses canais e rios foram poluídos, né? Um pouco da história do Rio de Janeiro todo, né? E da Baía de Guanabara, né? A falta de saneamento básico nos bairros periféricos, nas favelas. E ela me fala como era a linha amarela, que é uma via expressa que passa perto aqui da rua, ao lado da rua, na verdade. E também fala da linha vermelha. É lindo o que ela fala, né? Eu tenho até áudio gravado, e isso fica como material documental mesmo, histórico, assim, porque é um olhar, é uma visão, né, de alguém que chegou aqui antes e comentar, aqui não tinha isso, a rua melhorou, mas o barulho agora, tem muitos bares, tem muito barulho, a questão da qualidade de vida, né, saneamento básico, que é sempre primordial, a gente está sempre lutando por essa melhoria. E é isso, a gente constrói vidas, sonhos, né? E a partir desse debruçar, né, desses mares e rios que eu falo no vídeo, eu escrevi uma poesia para a rua. Então, o filme, né, o documentário, ele se encerra com uma narração poética. Ele tem uma linha poética, né, ele segue uma linha poética, mas no final mesmo ele tem uma linha poética mais dramática, né? Porque eu acho que a poesia, ela preenche. A poesia, ela preenche. E é fundamental. Não tem como falar sobre Maré e não falar de poesia. Não fazer poesia falando sobre esse território, né? Um território de artistas, de pessoas trabalhadoras que vieram construir seus sonhos, né? Aí eu brinco, né? A Rua dos Sonhos, é a Rua Praia de Auma, que era uma praia. É a Rua dos Encontros. É a rua principal que dá encontro às outras ruas que se conectam. Ruas que se conectam com ruas, com histórias, com sonhos, com vidas, com mares, com rios, com águas doce e salgada. E eu vou borbulhando de inspirações. E isso me motiva, né? E é importante falar sobre mudança, né? Esse documentário é do hoje, desse momento. E eu ainda quero, no futuro, poder me debruçar mais sobre ele e construir outras histórias também, né? Outros documentários, né? Até pensar como essa rua vai mudar também, né? Porque essa rua muda a todo momento, né? Com as novas construções, com novas praças, com novas inventividades locais mesmo, né? A criatividade dos moradores. E isso é primordial.
Então, esse trabalho aqui que a gente está fazendo hoje, né, que é falar um pouco sobre essa memória, né, esse trabalho que eu idealizei. Quem tiver alguma dúvida sobre esse processo criativo, quiser trocar mais sobre esse trabalho comigo, mande uma mensagem para mim, ou comenta aqui embaixo o que você achou também do vídeo, do documentário, e também do que a gente conversou aqui. Claro que esse projeto a gente está conversando um pouco rápido, né, para caber num vídeo aqui para o YouTube, mas é um projeto que eu adoro conversar sobre ele, né, eu adoro falar sobre memória, sobre identidade, sobre cultura, sobre história, sobre reconhecimento, vivências. E a memória é isso, né? Tem uma frase muito linda que é do Wallace Salomão, que a memória é uma ilha de edição. E isso é isso. A memória é uma ilha de edição. A gente cocria as memórias, a gente constrói as memórias, né? As memórias são construídas, habitadas por nós e estão mudando a todo tempo, né? Então, um pouco. Bom, eu vou deixar aqui para vocês algumas referências bibliográficas. Na verdade, são referências de livros, mas também vou trazer algumas referências de documentários, que é bom para quem está se interessando com essa área do documentário, que está começando a pesquisar também, né? Ou também desenvolver outros tipos de trabalhos no audiovisual. Eu acho que é sempre muito proveitoso estudar com ferramentas, né? Com o que já foi produzido, né? Vou mostrar esse livro aqui, que é da Conceição Evaristo. Ele é um livro com muitos contos e é muito bonito, né, ver essa escrita poética da Conceição Evaristo, em que ela narra o cotidiano, né, nesses contos, e histórias também que me parecem, né, que são ficcionais, mas também tem de realidade. Tem muito da nossa realidade, né, e da realidade de pessoas de diversos territórios, né? Em sua maioria, né, são territórios de favela ou territórios que são marginalizados ou colocados, na verdade são territórios que são colocados como marginalizados, né, pela sociedade, né, pela política também. Então, acho que a Conceição, ela é uma escritora que traz em sua escrita essas imagens, né, essas imagens que envolvem memória, envolvem muito do resgate também de detalhes, né? Então acho que é uma escritora boa que a gente pode ler e se espelhar também quando a gente for escrever algum roteiro ou pensar algum trabalho no audiovisual, sendo documentário ou não, por que não, né? Podendo ser uma ficção também. Até já falei, né, que acho que o documentário também pode ter um pouco de uma criação artística, né? Pensando também na poesia, na poética. E eu acho que mergulhei muito na Conceição Evaristo também, para ser uma grande referência também para mim, de escritora e pensadora dos dias atuais, mas também para a vida, assim. Acho que ela é uma grande referência para nós, né? Outro livro também que eu gostei muito de ter lido, que na verdade ele é um livro bibliográfico, Nunca Deixe de Acreditar. Ele é da Christina Richardson. Esse livro aqui, gente, é muito bonito, que conta uma história, né, dessa mulher que era moradora, que era uma criança, né, que vivia em situação de rua em São Paulo, em uma favela em São Paulo, ali morava perto do centro, e ela traz muitos relatos ricos, assim, em suas memórias, e eu acho que foi bonito o que ela fez, né, resgatar essas memórias, né, de quando ela estava na infância, e depois cresceu, né, foi adotada por uma família na Suécia e conseguiu mudar de vida, assim, uma história muito emocionante também, e eu acho que nos remete muita sabedoria e um pouco da história também do nosso país, né. E é biográfico, e eu acho também que esse livro, na verdade, poderia ser feito um documentário. Não sei como ninguém ainda não se interessou por essa história, ou se já existe alguma possibilidade disso aqui se tornar um filme, porque é fantástico, é de uma beleza, é de uma singularidade primordial, assim. Então, eu acho que para a gente pensar documentário, né, quem está começando agora,
E eu acho também que estou começando, né? Estou no meu primeiro filme ainda. Eu acho que é sempre bom pesquisar autores que escrevem a partir das suas experiências. Porque documentário vem muito... Claro que tem diversas linhas, né? Que eu vou citar agora. Mas vem muito do que traz na realidade, né? E existem diversos tipos de documentários. Um deles é o poético. O outro é expositivo. O outro é observativo, participativo, reflexivo e performático. O meu eu mexo um pouco de tudo, assim. Antes de ter feito até o filme, eu não tinha estudado tanto assim sobre documentários, né? Mas claro que eu mergulhei muito da minha experiência na faculdade de letras e literaturas, né? Então eu mergulhei muito na poesia. Eu acho que isso me ajudou muito a trazer essa linguagem poética que eu queria trazer. E o meu documentário, ele é expositivo, né, que eu acho que eu exponho uma pesquisa também sobre essa rua, eu trago recorte de filmes e de fotografias antigas, né, históricas, que estão no acervo da cidade, que estão no Museu da Maré, mas também estão no acervo, agora me faltou a memória, na Biblioteca Nacional. E esse território, né, foi fotografado há muito tempo atrás e faz parte da cidade. Então, eu trouxe esses recortes, essas fotografias históricas para trazer mais veracidade, trazer mais embasamento para essa pesquisa que eu queria apresentar com esse filme. Além da minha influência, né, da linguagem, né, da poética, da poesia, que eu quis trazer também. E eu trouxe mais são três referências de filmes, também quase primordial, para quem quer, né, se debruçar também nesse meio do audiovisual, barra documentário, videoarte, enfim. O primeiro é Ilha das Flores, que é do Jorge Furtado, e ele é um documentário que repassa ali uma realidade de pessoas que estão sofrendo com a desigualdade social, né, a precarização do alimento e a fome, né? Não vou falar da spoiler não, mas é muito impactante, foi premiado no mundo todo esse documentário, e é um dos documentários que é passado em qualquer curso de audiovisual, pensando em documentários principalmente, né? Mas até do audiovisual, porque ele é brilhante. Outro, que é o Edifício Master, e na verdade esse é participativo, né? O Eduardo Coutinho, ele filma esse edifício, esses moradores, essas famílias desse edifício, e cada um traz aquele retrato histórico da sua vivência ali. E é de um grande, né, documentarista, que é o Eduardo Coutinho. E o terceiro, que para mim, sem dúvida, sem esse trabalho, eu não faria esse filme. Esse trabalho para mim foi uma grande referência, que é o Ori, de Raquel Gerber e Beatriz Nascimento. Na verdade, a Beatriz Nascimento, ela praticamente criou todo o filme, né? Ela traz a sua narração, e era algo que eu sempre quis trazer nesse meu filme, né, Na Rua que era a Praia, que era a narração, pensando a narração, dando as características históricas, né, do contexto do meu filme, mas também dando o toque da poesia, da narração, do que é poético, né, desse narrador que está contando essa história, está apresentando, mas está apresentando com cuidado, com algum olhar. Então, essas são as minhas maiores referências para esse projeto. Eu acho que eu deixo elas para vocês porque eu acredito que elas possam ajudar todo mundo que queira conquistar também, né, estar nesse espaço, criando esses trabalhos no audiovisual. E fica aqui meu abraço. Me sigam nas redes sociais, @o_andersonoli. E qualquer dúvida, contato, só entrar em contato comigo, na verdade, me procurar que eu respondo, ou a gente pode marcar também de fazer uma chamada e conversar com todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal.